Como vocês puderam perceber, eu acho que em todas as pregações que tiveram aqui, a gente falava assim, a gente está subindo no lugar, a gente está subindo no monte. Então, é como se cada pregação, é como se cada sermão fosse construindo em nós e desconstruindo também coisas para nos ajudar a subir o monte. Então, Deus ele te dá entendimento para você subir o monte com velocidade, com constância, mas Deus também tira de você algumas coisas para que você suba o monte com mais leveza. Então por exemplo, o sermão da Alice ontem à noite foi um sermão que acrescentou a nós vigor e força para que a gente continuasse a subir o monte para ver o Senhor. Mas o meu sermão de sábado à noite foi um sermão que tirou de nós algumas bagagens para que não nos impedisse a subir o monte. Vocês estão comigo, gente? Então nada. Vocês estão muito dispersos. Vou esperar um pouco mais. Presta atenção. A gente não pode perder, cara, o que Deus quer fazer ainda. Então, eu sei que às vezes é difícil. Eu também sofro com isso. Eu sofro com isso também, às vezes. Faz um barulho lá fora, eu quero olhar assim, para ver o que está acontecendo. Porque a gente é curioso. O nome disso é biúdo, eu sou biúdo também. Mas vamos ser biúdo em Jesus hoje? Se ele se movimentar, você fala assim, O teclado está muito alto falado. Então, continuando, a mensagem da Alice construiu algumas coisas, a minha mensagem tirou de nós algumas bagagens, e nós estamos construindo em vocês, em nós, uma mentalidade de subir o monte do Senhor, de habitar no santo lugar, como a Alice falou ontem. E a Alice, ela pregou ontem sobre o modelo da casa de Deus e quais eram os significados que a gente aplicaria hoje em dia para nós. Então, cara, quando ela falou assim, nós somos a tábua de acácia, ruim, cheio de nó, eu nunca me identifiquei tanto na vida, que eu falei, eu sou ruim mesmo, cheio de nó. Só que o nosso problema é que a gente, de alguma forma, a gente tenta se padronizar primeiro, para depois então receber a glória de Deus. Mas o que ela disse? O que formoseia, o que dá o tom da madeira é o ouro, que significa glória de Deus. Então eu queria começar a mensagem de hoje não consertando a minha mensagem do bezerro, mas completando, porque talvez você saiu daqui desesperado. Você falou assim, mano, então beleza, eu não vou fazer nada, porque tudo que eu faço é performance. Hoje teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, que eu não vou falar quem foi. Ela falou assim, Gi, eu ia fazer um jejum hoje, mas eu acho que é performance. Eu tô com medo, Gi. Eu não quero errar com o Senhor. Porque talvez nós somos tão legalistas, meus irmãos, e olha que a gente pensa às vezes que legalista é o povo tradicional. E que nós temos a tendência a ser mais liberais, mas na verdade isso revela que a gente é tão legalista que eu mesmo reconhecendo que eu sou uma tábua ruim, porque se a gente reconhece, alguém aqui pensa que não é pecador? Não, né? Senão eu te expulso o demônio de você. Porque nós até reconhecemos que somos pecadores, mas depois que reconhecemos, nós não corremos para Cristo. Nós corremos para nossas próprias ferramentas para nos lixar. Então se eu tenho nó, peraí, Senhor, daqui a pouco eu te vejo. Eu vou me dar uma lixadinha em mim aqui primeiro, para depois eu ir lá. Mas o que te torna, meu irmão, olha isso, o que te torna aprovado para estar na casa de Deus e ver a glória de Deus é a própria glória de Deus. O que te torna apto, para conhecer o Senhor, para ver a Deus, é a própria glória de Deus. Então, abandonar o seu bezerro é abandonar uma postura de coração, não uma postura física simplesmente. Vocês estão aqui, gente? Então, a minha mensagem de hoje, vocês vão voltar a me amar. Porque sábado eu vi que as pessoas me odiaram, assim, pararam de falar comigo, tacaram ovo no meu carro, foi horrível.
Mas hoje vocês vão me amar de novo. Por quê? Porque a minha mensagem é quase que uma continuação da Alice. Porque ontem ela falou sobre modelo e hoje eu vou continuar falando sobre o modelo de Deus. Só que ontem ela falou do modelo da casa de Deus e o que Deus fez para nos acompanhar, para nos integrar nesse plano. Então ele falou assim, ó, você é uma tábua ruim, mas a sua base é redenção. Alguém aqui fez alguma coisa para ser redimido? Não. Então Deus fez. E aí ele foi e derramou ouro em você. Alguém aqui consegue produzir a glória de Deus? Olha a minha mensagem. Não, então, de livre, espontânea vontade, misericórdia e graça, Deus decidiu e escolheu derramar sobre nós a sua glória. Só que existe uma continuidade, existe uma continuação para que a gente entenda, beleza? Se Deus está construindo uma casa para nós, se nós estamos trabalhando para que essa casa fique pronta, o que nós devemos na prática fazer? Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tenho a impressão, e eu comentei com o pessoal do presbitério, eu falei, cara, eu acredito que nós como comunidade, nós não sabemos nos mover, nos movimentar no espiritual, nos ambientes proféticos, ou então na glória de Deus. Quer ver um exemplo? O ministro está aqui, e aí ele fala assim, gente, eu sinto que Deus está nos chamando para um arrependimento, então comece aí a se prostrar o seu coração. Você fica assim, prostrar o coração? Aí você ajoelha. Porque você acha que prostração é simplesmente se ajoelhar. E é também, a Bíblia diz que aqueles que se prostraram diante de Deus, aqueles que viram a Deus, se prostraram. E a ação disso foi cair de joelhos. Só que é muito mais do que isso. Você fala assim, cara, comece aí agora a falar em línguas, para a gente começar a movimentar o reino de Deus, o mundo espiritual, para que a glória de Deus comece a ser atraída. Talvez você fique boiando assim, cara. Por quê? E tá tudo bem, gente. Nós não sabemos mesmo. Você quer ver uma coisa? Isso estava pro final do sermão, mas, cara, amém. Presta atenção comigo. Deus, ele é soberano, sim ou não? Deus, ele é majestoso, sim ou não? Deus, ele é grande, Deus, ele é infinito. A glória de Deus, a Bíblia fala que não cabe nos céus. Ontem a Alice leu, nos céus e no céu dos céus. Não cabe. E aí, pensa comigo. Esse Deus que eu acabei de descrever, que você conhece, ele vem e se senta nessa cadeira aqui. E aí, então, a gente entra na sala que Deus está. A nossa postura imediata e automática deveria se ajoelhar, se prostrar, levantar as mãos, falar em línguas, pular. Por quê? Porque onde há reconhecimento, há postura. O lugar que eu reconheço, automaticamente eu tenho uma postura correta. Por exemplo, dentro da área militar, cadê o Arthur? Sei lá, ele tá cagando. Dentro da área militar existem patentes. E eu não sei quais são as patentes, mas vamos fingir que o soldado é menor que... Fingir não, acho que é isso, né? O soldado, com certeza, é menor que o coronel. Sim? Glória. Então, o soldadinho tá aqui, assim, paradinho, de boa, conversando com o outro soldadinho aqui, os cabos conversando. De repente, o coronel entra na sala. Imediatamente, eles... Porque aonde há reconhecimento de autoridade, há postura. Então, nós precisamos identificar qual que é a postura exigida a nós quando Deus se revela. Quando Deus entra na casa, qual é a postura? E nós já aprendemos com o Lê, com o Cleverson, que não é uma postura de santarrão, porque Deus é o seu Pai. Mas embora Ele sendo o seu Pai, Ele é o seu Deus. Por isso hoje nós vamos caminhar para um lugar de entendimento do que eu devo fazer na glória de Deus, cara. E a gente vai entender um pouquinho algumas coisas, amém? Ai, pregar e cantar não é uma boa ideia. Agora eu te entendo, Gabriel, como que é ruim isso. Tá aberto aí, Êxodo 32? Não, 24, né? Desculpa, Leandro. Rapaz, jogador. Êxodo 24, do 12. A partir do 12. Fala o seguinte, a cidade... Ó, eu tô em Isaías. Olha a minha cabeça. Eu tô em Isaías. Isaías é para depois, gente. Agora foi.
Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte, venha até a mim e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E ele disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Isso aqui é tipo quando lê sai. E fala assim, gente, qualquer B.O., procura o Giovanni. O 15 fala assim, ó, quando Moisés subiu a nuvem, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor se estabeleceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. E no 7º dia, o Senhor chamou a Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. Lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que, na verdade, antes de falar sobre o texto especificamente, nós precisamos responder o que é glória. Então fala assim, mano, o que é glória para você? E nós temos uma dificuldade de definir o que é glória por um probleminha que a gente tem. A falta de relacionamento com a glória nos traz a dificuldade de explicar o que é a glória, de descrever o que é a glória. Então, geralmente, quando eu falo glória, provavelmente aparece 3 significados aqui, ó. Na mente de vocês aparecem 3 significados. Minimamente falando, na verdade. Algumas pessoas vão dizer que glória é experiências. Não, de glória é cair no chão babando. Glória é sentir arrepio. Glória é quando você canta Maranata, a gente tipo assim, voa nas cadeiras, naquele ambiente gostoso, isso é glória. Outras pessoas vão dizer que glória é as escrituras. Não, glória é o saber. O entendimento, quando o Espírito Santo vem e abre o meu entendimento e eu entendo as Escrituras, isso é glória. Outras pessoas vão dizer que não, glória é a pessoa de Cristo. Glória é a encarnação de Deus na terra, isso é glória. A pessoa de Cristo é a glória. Então não tem esse negócio de ficar estudando muito, de ficar falando xará. Não. Cristo é a glória de Deus. Só que o nosso problema é que glória é tudo isso. Só que aí a gente fragmenta o que nós pensamos o que é glória e excluímos outras coisas. E isso é errado. Então se para você glória é o saber, mas você exclui a experiência, você está errado. Porque glória é quando as escrituras se revelam para mim e eu experimento do Cristo que se fez carne. Vocês estão comigo, gente? Eu estou empolgado hoje. Glória é tudo isso, glória é Cristo, escrituras e tocar a carne dele. Tocá-lo de verdade, experimentá-lo de verdade. A minha pergunta é, o que mudou? O que mudou de Moisés para nós? Por que antes a glória era literal e hoje a glória é subjetiva? Por que antes Moisés literalmente entrou na nuvem e hoje não é bem assim? Se você lê as Escrituras, isso é a glória de Deus? Sim. Mas ter experiência com o Senhor Jesus também é a glória de Deus. Por isso então que nós devemos separar as coisas, entendê-las separadamente, mas não fragmentá-las. Por quê, gente? Para mim, o mais perigoso aqui é quando a gente fala que glória é escritura, glória é o saber. Por que isso é perigoso? Porque você está revelando que quem governa o seu culto a Deus é a sua mente e não o espírito. Por quê? Se eu não entendo, logo eu não explico. E se eu não explico, logo eu não acesso. E aí, você está reduzindo a glória de Deus à mera explicação humana. Se você acessa tudo que você explica, o cristianismo não é para você.
Vocês estão aqui, gente? Sim. Tá gostosinho? Meus irmãos, existe um desejo no meu coração para essa noite que é: nós precisamos ver a glória de Deus. Nós precisamos ver a glória de Deus. Nem que com isso eu tenha que submeter a minha mente e dizer, mesmo sem entender, Deus, deixa-me ver. Deus, mesmo sem conseguir explicar, eu não consigo explicar. Eu não consigo colocar na folha, desenhar e criar um método para explicar, mas mesmo assim, deixa-me ver. Eu queria desafiar vocês hoje. Se você é um pouco incrédulo, fala assim: Deus, você vai dizer, Deus, mesmo sem acreditar muito, se isso é de verdade, deixa-me ver. Alguém falou aqui, acho que foi o Cleverson, nós temos que parar de simplesmente pedir as coisas e começar a requerer. Está escrito que é verdadeiro, então deixa-me ver. É isso. Deus, eu aposto com você. Eu aposto que se eu ver a glória, eu nunca mais sou o mesmo. Eu duvido. Meus irmãos, nós precisamos começar a instigar o céu, a fazer violência aos céus. Mesmo que você não entenda. Vou abrir um parênteses aqui. Eu não estou pregando sobre os cristãos que não leem a Bíblia, que não estudam, que não se aprofundam nas Escrituras. Não é isso não, cara. Eu estou pregando sobre uma vida que quem guia a sua vida não é a sua mente, não é a sua razão, é o próprio Cristo, cara. Glória, glória. O que é glória, meus amigos? O que é a glória de Deus? O que é essa tal nuvem que Moisés adentrou? A Bíblia diz que a glória de Deus tem cor. A Bíblia diz que a glória de Deus é como o ambar. Para quem nunca viu, a cor ambar é um vermelho alaranjado, assim, meio... Sabe o que tem cor, gente? Coisa real. Coisa palpável tem cor. Então por que nós não conseguimos então explicar o que é glória? Porque glória, a palavra glória, ela se explica melhor com a palavra beleza. Beleza de Deus. Agora eu queria fazer um exercício com vocês. Se eu falo assim pro Lelê, eu vou colocar uma pessoa na sua frente que nunca viu um carro na vida. Ela não sabe o que é um carro, ela não sabe o que é uma bicicleta, ela nunca viu. Pega esses indígenas aí que são ultra separados, que só viram o mato até hoje, e eu vou colocar diante do Lê. Eu falo assim: Lê, explica o que é um carro para ele. Aí o Lê vai falar: carro é um objeto grande. Sabe um objeto? Tipo um tronco de árvore? Então, um objeto grande. E tem 4 rodas, rodas, 4 rodas, 2 atrás, 2 na frente. É feito de um material que é ferro. Aí o Lê vai bater em alguma coisa, ferro, é duro, alguma coisa assim. E aí tem estofados por dentro e ele vai começar a descrever o que é um carro. E aí essa pessoa que nunca viu um carro na vida, quando ela vê um cavalo, ela vai saber que não é um carro. Ela pode nunca ter visto um carro, mas ela vai saber diferenciar que aquilo que ela está vendo ali, que é um cavalo, não é um carro. Por quê? Eu sei minimamente o que é. Agora, eu lanço o desafio, eu falo assim: Paty, me explica o que é beleza. O que é beleza? Me explica a palavra beleza. É impossível. É impossível descrever o que é beleza. E aí, eu queria ler uma frase de John Piper, que eu fiquei babando assim no cachorro. John Piper fala o seguinte: existem palavras que usamos para nos comunicar, não porque podemos defini-las, mas porque podemos vê-las, porque podemos apontá-las. Então, como é que eu explicaria o que é beleza? Eu ia dizer, não, com o Gabs não dá. É justo.
Eu aponto para G e eu falo, beleza. É belo. Então beleza não se explica, beleza se aponta. Eu vejo beleza. E aí a nossa questão é que nós estamos tentando explicar a glória, quando deveríamos vê-la, experimentá-las, tocar. Então glória não se explica, glória se experimenta. E talvez isso está ferindo muito algumas pessoas aqui. Talvez está falando assim, mano, muito bonita a sua pregação, Gi. Você até tem bom poder de convencimento aí, mas, mano, esse negócio aí de ver sem explicar. Cara, que Deus quebre as nossas razões hoje. Que Deus rasgue o nosso dicionário cristão essa noite. Nós precisamos experimentar algumas coisas que não está no script, que você não aprendeu na EBD. Vamos lá, alguém, cara. Agora, eu pelo menos, né? Quando nós começamos a caminhar nas Escrituras, e nós começamos a nos deparar com esse Deus que é tão grande, que quer revelar a sua glória, que, cara, é infinito, não existem palavras para definir quem Deus é, de tão grande que Ele é, de tão infinito que Ele é. E quando isso nos é revelado, é quase que universal um sentimento que gera, por conta daquilo que a Alice pregou ontem. Isso é tão ruim, cara, que tipo assim, é um sentimento de distância. Tipo, cara, olha quem Deus é e olha quem eu sou. Então parece que se abre um abismo entre eu e Deus. Só que o que nós precisamos entender, meus irmãos, sobre as Escrituras, para que a nossa vida de glória seja destravada, é que a Bíblia, ela não é um jornal noticiando acontecimentos. A Bíblia é um convite. Existe uma grande diferença quando eu te dou um papel, e nesse papel é uma revista, o Diário da Cidade. E aí você vai abrir lá e vai ler assim, olha, porque hoje na rua Cornélio dos Santos bateu um carro. Porque hoje, às próximas 2h da tarde, a vaca desembestada entrou na casa do vizinho. Isso acontece, vai pedir, eu fico chocado. Vocês sabiam que a primeira vez que eu vi uma vaca de perto foi aqui que eu vendi? Lá em São Paulo eu nunca tinha visto, não. Eu achava que o leite vinha da caixa mesmo. E aí você começa a ler notícias, porque você está sendo noticiado. Agora, existe uma grande diferença quando eu te entrego um papel e está escrito assim, você está convidado a comparecer no meu casamento. A Bíblia não está te noticiando a glória, ela está te convidando para a glória. Então, o sentimento de distância a Deus é, na verdade, a falta do entendimento das Escrituras. Eu não leio dizendo o que aconteceu, eu leio dizendo, olha o que vai acontecer com a gente. A Bíblia então é um convite, mas Gi, convite para quê? A Alice falou também isso. A Bíblia é um convite para subir ao monte do Senhor, é um convite para voltar ao jardim, é um convite para abrir a porta da sua casa e receber a Cristo. A gente vê nas Escrituras, bata e a porta será aberta. Em Apocalipse ele fala, se eu bater e você abrir, eu vou entrar na sua casa. Peça e será dado. Isso é o amor estonteante de Deus, nos buscando a qualquer custo. E quando eu falo a qualquer custo, é a qualquer custo mesmo. Por quê? Custou o filho. Meus irmãos, o acesso à glória de hoje custou o filho. Então nós estamos sendo convidados a todo custo. E eu me lembrei, enquanto eu escrevia isso, da parábola do grande banquete. Marco Teles fez uma música. Quando acabar essa pregação aqui, nós vamos cantar o E. Eu vou tocar o... A parábola do grande banquete vai falar sobre uma majestade, um rei que fala assim, eu vou resumir. Ele diz, eu decidi, eu quero a minha casa cheia.
E agora, conjecturando, talvez os servos desse rei falavam assim: qual é o tipo de pessoa que o Senhor quer, ó vossa majestade? Qual é o crivo? Quais são as especificações que alguém tem que ter para adentrar a sua casa? E aí a majestade diz: eu quero a minha casa cheia. Vá até os bosques, vai até as favelas, vai às vielas, vai também nos palácios e tragam todos, porque eu quero a casa cheia. Esse convite, meus irmãos, é o convite que os céus está fazendo a nós desde a eternidade passada. E é um convite que se estenderá até a eternidade futura. É o céu dizendo: ei, vocês aí de baixo, quer subir? Só que aí, meus irmãos, voltando para o texto de Êxodo, a Bíblia vai dizer que Deus ele externaliza para Moisés esse convite. No versículo 12 ele fala assim: Moisés, quero te fazer um convite, Moisés. Suba o monte. E lá no versículo 18, Moisés então ele aceita esse convite. Moisés então sobe o monte. Só que aí o texto ele vai me garantir, na verdade vai me mostrar duas coisas, dois estágios. Primeiro Moisés sobe o monte, depois Moisés entra na nuvem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está nos dizendo: gente, sempre existe um lugar maior para subir. Sempre existe um lugar mais profundo para entrar. Então talvez até hoje, e o que a Alice orou ontem foi: talvez a CMD até subir o monte. Porque o monte é o lugar da visitação de Deus. Mas quando Moisés adentra a nuvem, Moisés entra na casa de Deus. Então sempre existe um lugar mais profundo para entrar. Sempre existe um convite de: se você tiver fome, tem mais para você. No versículo 12, Deus faz o convite. Versículo 18, Moisés recebe para o convite de Deus. No versículo 16, Moisés já está no monte, a glória já cobriu o monte, e aí de repente, depois de 6 dias, que a glória, a nuvem de Deus já está no monte, surge uma voz de dentro da nuvem chamando Moisés. Fala: Moisés, chega para cá. Moisés então adentra a nuvem. E meus irmãos, talvez para nós, esse ato de Moisés adentrar a nuvem do Senhor não significa muita coisa. Porque, cara, Moisés já estava no monte, Deus chamou para entrar na nuvem, Moisés falou: beleza, vamos entrar. Então, para a gente, foi só mais um ato. Mas para Deus não está pegando... Deus não é um... Nossa, isso beira heresia, né, gente? Deus não é um cowboy que vai pegar um laço aqui, ó, te laçar de dentro da nuvem, te laçar e vai te arrastar. Deus ele fala: a graça de Deus é essa. Se quiser, pode entrar. Se quiser, pode entrar. E agora eu decido se eu vou entrar ou não na nuvem de Deus. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão me acompanhando? E aí então, Moisés entra. Moisés entra na nuvem de Deus. Tá certinho o microfone? Ou vai descendo de vez em quando? Moisés então ele entra na nuvem de Deus. Quando Moisés entra na nuvem, Deus faz duas coisas. Repete comigo: duas coisas. A primeira coisa que Deus faz é revelar para Moisés o seu desejo. É revelar o seu coração para Moisés. Ele diz: Moisés, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade, Moisés. E o meu desejo é: eu quero uma casa. Então, não existe conhecimento do coração de Deus fora da nuvem. O que existe fora da nuvem é a repetição daqueles que entraram na nuvem de Deus e ouviram a voz de Deus.
Aí a pergunta é, você ouve a voz de Deus e o desejo do coração dele, ou você ouve alguém recitando o que Deus disse? Moisés entra na nuvem e o que Deus diz é, eu tenho um desejo, Moisés. Eu quero uma casa. Eu quero um lugar para eu habitar. A segunda coisa que Deus revela para Moisés é a sua vontade. Então vamos lá. A primeira coisa é o seu desejo. A segunda coisa é a sua vontade. Por quê? Desejo é diferente de vontade. O desejo de Deus é, eu quero uma casa. A vontade de Deus é, eu quero que você sente e escute como eu quero a minha casa. E aí Moisés me ensina que eu preciso entrar na nuvem, ouvir o desejo de Deus, mas eu preciso permanecer na nuvem para ouvir a vontade de Deus. A gente tem a tendência de ouvir o que Deus quer, mas não ouvir como Deus quer. Sabe por que muita gente casou errado? Porque ouviu o que Deus queria, mas não ouviu como Deus queria. Sabe por que muita gente abre igreja errado? Porque ouve o que Deus quer, mas não como Deus quer. Sabe por que a gente às vezes adora de forma profana? Porque a gente até sabe o que Deus quer, mas não entendemos como Deus quer. A primeira coisa que ele revela é o seu desejo. E a segunda coisa é a sua vontade. Sempre que Deus revela o que, logo em seguida ele revela o como. Deus, o que é para ser feito? Uma casa. Agora senta aí e pega papel e caneta. Foi literalmente isso, gente. Pega aí papel e caneta que eu vou te ensinar como eu quero a minha casa. Meus irmãos, o que de Deus revela o coração de Deus. Mas o como de Deus testa o nosso coração. Quando Deus revela o que Ele quer, Ele está revelando o seu próprio coração. Agora, quando Ele fala assim, eu vou te falar como eu quero, Ele está testando o seu coração paciente, o seu coração obediente, o seu coração que não se... Como é que conjuga rebelde? Não se rebelia? Não se Calma, professor, que isso aí? Quase que ele me tá com a cadeira ali, ué. Não se rebelia. Deus não nos rebeliemos. Cursinho Focus. Por que, meus irmãos? Porque a nuvem revela o que Deus quer, mas revela também como Deus quer. Então, se você quis entrar na nuvem e saiu de lá com o desejo do coração de Deus, mas eu te pergunto, e como que você vai fazer isso? Você não sabe? Você saiu rápido demais da nuvem de Deus. Nós precisamos permanecer no lugar da glória para ouvir de Deus o que Deus quer. Abra comigo, Juízes. Oh Deus. Juízes capítulo 13. Não sei qual versículo. Juízes 13, versículo 1. Tá rindo de mim, Thalita? Vai. Fogo te consome. Juízes capítulo 13, versículo 1. Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, não tinha filhos porque a sua mulher era estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Contudo, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, nem coma nada impuro. Gente, só um parênteses aqui, não é engraçado? O anjo fala assim, não come nada estragado não, pelo amor de Deus. Não coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho em cuja cabeça não se passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele
Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Gente, só um parênteses aqui, profético. Existem algumas iniciações que nós precisamos como casa, que só se dará quando os nazireus se levantarem. Então a mulher foi contar tudo ao marido. Gente, agora solta aqui. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele nem me disse como se chamava. Mas me assegurou: você engravidará e dará luz a um filho. Contudo, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Pausa dramática. Nós acabamos de ler aqui a história prévia de Sansão. Quem foi Sansão? Esse cara aqui, que livrou Israel das mãos dos filisteus. O cara que iniciou, eu falo fariseu, o nazireu. Então o anjo vem e fala assim: você é estéril. O que isso quer dizer? Naturalmente, você não produz nada. Por força própria, você não produz nada. Mas, contudo, você engravidará. E aí o anjo fala: ó, não beba vinho, e dá as instruções para a mulher. E aí o anjo fala: levanta, e ó, pega a carruagem de fogo e some. A mulher então chega em casa e fala assim: Rosico, apareceu um homem aqui em casa. O cara falou: o quê? Que conversa? O homem era impressionante. Que isso? Grande, forte. E o cara assim: oxi, aqui ó. Daí ele fala: e esse anjo me deu tal notícia. E aí eu queria parafrasear. É como se a mulher tivesse entrado na nuvem de Deus e tivesse recebido o desejo de Deus. Assim como Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero uma casa. O anjo disse para ela: você terá um filho. Ela acabara de receber o desejo de Deus. Só que aí então o texto continua, e é aqui que eu quero começar a pregar. O versículo 8 vai dizer assim, ó: então Manoá orou ao Senhor. E a oração é a seguinte: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Meus irmãos, eles receberam de Deus a promessa que o filho deles libertaria o povo de Israel. Eles tomaram para si o desejo do coração de Deus. Só que então Manoá falou: eu não vou ousar a fazer o que Deus quer do jeito que eu quero. Então a Bíblia diz que ele implora: Deus, por favor, volte aqui e me ensine como fazer. Como eu devo fazer? O sentimento que deve gerar quando nós recebemos a revelação de quem Deus é e da glória de Deus é o sentimento de: Deus, beleza, eu aceito. Mas agora, por favor, nos revele como fazer. Como eu devo me portar, como que eu devo criar aquilo que o Senhor me deu, como que eu pego as ferramentas que o Senhor nos deu e como é que eu construo. Sabe, a casa que a Alice pregou ontem, o lugar de habitação que a Alice pregou ontem, a gente ficou chocado. Isso é o que de Deus? Mas hoje é o como de Deus. E aí, meus irmãos, eu andei até aqui, eu fiz essa introdução gigantesca para dizer: Deus tem um modelo para a sua casa. Deus tem um modelo para os habitantes da sua casa. O modelo da casa de Deus foi o que Alice pregou ontem. Hoje é o modelo para aqueles que habitam com Deus. Aqueles que habitam com o Senhor devem ter um tipo de postura, um tipo de atitude. E sempre que eu li esse texto de Êxodo, que a Alice pregou ontem, eu fiquei assim: mano, acho que, nossa, Deus parece que é meio chato, né? Tipo, pra quê, mano? Pra quê ter que medir cada centímetro
da parada. É 46 côvados. Se botar 47 eu não venho. Aí parece que Deus é um Deus birrento, né? Não parece? Não parece que Deus é sistemático? Parece que Deus é tipo assim, caprichoso, igual ele falou. Eu falei, mano, pra que Deus? Só que aí, meditando, o Espírito me disse, o modelo de Deus, ele serve para duas coisas. Proteção e educação. Deus dá um modelo para proteger o povo de profanar a presença. E Deus dá um modelo para educar o povo como adorar na presença. Então foi o que eu disse. Cara, a Bíblia vai falar que por mais de... sei lá, acho que eu anotei aqui em algum lugar. Sei lá. Se eu não me engano, é por mais de 200 vezes. Por mais de 200 vezes, a Bíblia vai nos ensinar. Quando estiverem diante de Deus, levantem as mãos. Mas espera aí, gente. Se Deus é santo, se Deus é incrível, se Deus é extremamente grande, por que que alguém tem que mandar eu fazer alguma coisa? Não deveria ser uma ação natural? Porque o modelo nos educa. O pecado arrancou de nós o senso de adoração. E agora eu preciso ser educado novamente como adorar o Senhor. Então repita comigo. O modelo de Deus é para proteção e para educação. Então, Deus ele te protege de você profanar o templo. Deus ele te protege de você profanar a presença. Quem aqui nunca pensou o seguinte? Cara, ainda bem que eu nasci na nova aliança. Porque o Deus da velha aliança, rapaz, era bravo, era uma toma geral. Meu pai tem uma frase que ele fala assim, ó, escreveu, não leu, o pau comeu. E parece que o Deus do Antigo Testamento era assim, não leu, não, o pau comeu. A sensação que nós temos é que Deus, ele não aturava, ele não suportava. Parece que Deus tinha um pavio curto. Quando alguém errava, Deus fulminava, irmão. Só que lembra que eu te falei que a Bíblia é um convite? Só que a Bíblia é como se fosse um convite de casamento muito chique. Que você abre o convite e tá lá assim, ó, você é convidado, que não sei o que, aquela chatice. E embaixo tá assim, instruções para a festa. Venha com trajes de gala. A Bíblia, ela é um convite, sim, mas ela é um convite que contém umas instruções importantes. Então, o Deus do Antigo Testamento não matava. As pessoas que morreram no Antigo Testamento foram as pessoas que aceitaram o convite, mas ignoraram as instruções. Então, quando eu aceito o convite, mas ignoro, quando eu entro na glória e escuto o quê? Mas não escuto como, alguma coisa morre. E talvez o que vai morrer é a sua fama por Deus. Talvez o que vai morrer é a sua intensidade. Um dia a Vivi falou uma frase que marcou meu coração. Ela falou assim, gente, nós precisamos lutar contra a mesmice, lutar contra a nossa preguiça, porque um dia a passividade ainda vai nos matar. Um dia a apatia ainda vai nos matar. Porque eu aceito o convite, mas ignoro as instruções. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Uzá. Quem conhece? O povo de Israel perde uma batalha. O povo filisteu vem, então saqueia Israel, leva embora a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Leva embora. E aí depois de um tempo, depois de tempos assim, o rei Davi então se estabelece como rei. E aí ele fala, não, o que eu priorizo é a presença de Deus. Não, eu li nas escrituras aqui que a arca do Senhor é a presença de Deus. Então, onde ela estiver, Deus vai estar, vai ter prosperidade, vai ter presença, vai ter bênçãos. Davi então entra na nuvem, escuta o que Deus quer. Deus quer a arca. Davi então sai da nuvem e vai buscar a arca. Davi vai então, pega a arca
ignorando as instruções do convite. Pega a arca, coloca sobre carro de bois. E aí ele começa a caminhar de volta para Israel. A Bíblia diz que 2 homens estão acompanhando os carros de bois. De repente o boi tropeça. Por que o boi tropeça? Porque o modelo antigo não serve mais. O seu jeito de fazer as coisas vai tropeçar em algum momento, gente. A nossa constante força a ignorar as instruções bíblicas ainda vai fazer a gente tropeçar. E aí então a história conta que Uzá, com a maior boa intenção do mundo, boa intenção mata, gente. Com a maior boa intenção do mundo, a arca se desequilibra e vai cair. Uzá então corre e toca na arca. E Uzá morre. E aí a gente fala, Deus matou Uzá. Na verdade, o que matou Uzá foi tocar no convite sem a instrução. O que mata Uzá, na verdade, não é simplesmente tocar na arca. Uzá, ele toca numa estrutura que estava fora do modelo. O modelo não era no boi, o modelo era nos ombros. É por isso que a gente quebra a cabeça todos os anos para ensinar sobre adoração. É por isso que eu estou fazendo essa pregação, porque nós não podemos, meus irmãos, construir uma estrutura eclesiástica fora do modelo de Deus, porque pessoas vão morrer. Então, Uzá, ele toca na estrutura que ignorava as instruções de Deus e por isso ele morre. E aí, mais uma vez, a Bíblia ela nos afirma que o modelo de Deus era para proteger a humanidade. É para proteger você. O primeiro passo que nós temos que tomar essa noite, meus irmãos, para adentrar na casa de Deus, é reconhecer: Deus, eu não sei. Eu não sei adorar. Eu não sei me movimentar. Eu não sei. Então, por favor, que a sua glória me proteja de mim mesmo, me proteja da minha cabeça dura, me proteja do meu coração de pedra, me proteja, mas também me dobre para me educar. Me eduque na glória. Nós precisamos estar abertos, meus irmãos, abertos para sermos educados por Deus. E sabe como é que Deus te educa? Através de algumas coisas. A principal delas é a Escritura. Lembra que Escritura também é glória? A Escritura ela te educa a como se portar perante o Senhor. Mas outra coisa que Deus usa para te educar é a comunidade. A comunidade te educa. Uma comunidade bíblica tem o poder de educar o povo. Por isso que acho que foi o Lê que falou, falou assim, cara, a nossa intenção aqui não é clamar mais, Deus me mostra a tua glória, não é, Deus nos mostra a tua glória. Porque se um ficar para trás, não tem sentido algum. Por isso então que nós todos precisamos aprender a nos portarmos diante de Deus, a nos portarmos diante da presença do Senhor. E eu queria dizer uma coisa, você não vai aprender a se portar hoje, porque um sermão é muito pouco para te ensinar. Só que eu queria dar início hoje. Eu queria dar início a algumas instruções para que a gente aprenda a se portar diante de Deus. Abre comigo o último texto, a gente está acabando. Marcos 12. Tá gostosinho, gente? Tá vendo? Eu falei que vocês iam me amar.
Marcos capítulo 12, versículo 30, é um dos textos mais conhecidos. Vai dizer: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Em algumas traduções mais recentes, vai dizer alma, coração, mente e corpo. Eu queria começar com alma. Alma fala sobre essência e consciência. Deus está dizendo: ame, se porte na presença com toda a sua essência e com toda a sua consciência. Quem lembra da conferência Corandel? Corandel é viver constantemente consciente da presença de Deus. Então, quando a gente chega no culto, nós precisamos nos concentrar. Como é que você se concentra em alguma coisa, Gi? Silenciando outras. Não tem como se concentrar de verdade em duas coisas. Talvez as mulheres consigam, mas no geral não tem como. Então, essência e consciência. A segunda coisa, coração, fala sobre sentimentos e afetos. Afeições precisam estar em Deus. O seu desejo precisa ser possuir e ser possuído por Deus. Mente é o que talvez mais nos atrapalha. A sua intelectualidade precisa se dobrar diante de Deus. E corpo, vitalidade, movimento, erguer as mãos, fechar os olhos, se ajoelhar, pular, abrir a boca e gritar. Isso é amar a Deus na totalidade do seu ser. Então, Gi, como que eu me porto diante da presença de Deus? Com essência e consciência, com os meus sentimentos e afetos, com a minha intelectualidade e razão prostrada diante de Deus e com a minha vitalidade, com o meu vigor, com o meu corpo. Bater de palmas, pular dos pés, ajoelhar. Esse é o começo para a gente ser educado por Deus na glória de Deus. Então, você não deixa de experimentar a Deus porque você é pecador. Você não deixa de experimentar a Deus porque Deus prefere uns do que a outros. Talvez você não experimente a glória de Deus porque você não consegue ser intencional, fisicamente, na glória de Deus. Então eu queria fazer hoje um prático mesmo assim. Eu queria que a gente ficasse de pé agora.